Bom, bom dia a todos. Obrigado pela presença, obrigado pela Rende também pelo convite. A gente trouxe uma apresentação sobre cenário macro Brasil, então estou esperando abrir aqui para a gente falar um pouquinho disso. A gente tem uma visão um pouquinho diferente, eu acho, da média do mercado. Então, a gente trouxe uns slides para mostrar um pouco para vocês por que a gente pensa um pouquinho diferente, né? Nessa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre atividade, inflação, vamos falar um pouco pelo cenário fiscal, a partir do câmbio, e, no final, falar um pouquinho também sobre o resultado das eleições, tá? Então, vou esperar só abrir aqui, e aí a gente já começa. Agora vai? Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Bom, falando um pouquinho de crescimento econômico, eu acho que aqui passou um pouquinho despercebido, né? A gente conversa muito com os nossos clientes e a gente percebeu que muita gente não tinha muito isso no detalhe, mas em termos de crescimento, o Brasil ele surpreendeu muito positivamente o primeiro semestre desse ano, tá? Então, se a gente anualizar o crescimento brasileiro, o Brasil cresceu quase 5% no primeiro semestre desse ano, tá? Em termos reais. Então, quando a gente desconta já a inflação do crescimento brasileiro. Vocês podem ver aqui nesse gráfico que o Brasil ele perde para o Japão, né, e para Portugal. Então, assim, a gente há muito tempo não via o Brasil em termos de crescimento e liderança de crescimento mundial, tá? Então, eu acho que assim, primeiro ponto, a gente veio com um crescimento muito positivo esse ano, por algumas questões que a gente vai mostrar também para vocês aqui nos próximos slides. Então, pronto. Acho que uma das coisas que ajudou bastante a gente aqui, e na nossa visão, a gente acha que tem uma oportunidade que o Brasil pode capturar nos próximos anos, com relação a todo o movimento de desglobalização que o mundo veio sofrendo, principalmente pós a guerra na Ucrânia. Tá? Então, aqui, acho que o mapa ele tenta representar os dois grandes blocos que vêm se formando no mundo. Então, a gente vê um bloco muito alinhado com os Estados Unidos e um bloco muito alinhado com a China. Os países que estão em preto aqui são países que consistentemente, em todas as votações da ONU e da Organização Mundial do Comércio, vêm votando em linha com os Estados Unidos, e os países que estão em branco são países que vêm votando com a China. Tá? Então, eu acho que dá para ver que o mundo cada vez mais está se polarizando, e isso, para a gente, surgem algumas oportunidades que já estão sendo capturadas um pouco pelo Brasil. Uma delas, eu acho que é toda a demanda que o mundo vem tendo e vai continuar, na nossa visão, nos próximos anos, em relação à energia. Então, energia no mundo é um recurso escasso, né? E que a demanda cada vez vai continuar. Então, a Rússia, né, era um dos principais produtores de petróleo no mundo. Ela, com todas as sanções que aconteceram, ela acabou saindo um pouco da equação. E o Brasil, ele desponta, acho que com relação a isso, tem alguns dados também que eu acho que são legais de dividir, que é com relação à produção de petróleo. O Brasil hoje, ele produz, agora ele está atingindo próximo a 3,6 bilhões de barris de petróleo dia. Tá? O Brasil ele vem crescendo aproximadamente 10% ao ano em aumento da produção de petróleo, né, de barris de petróleo dia. Se a gente pegar em aproximadamente 10 anos, a gente vai mais que dobrar a nossa produção de petróleo, a gente vai ser o quinto maior produtor de petróleo do mundo. Hoje a gente é o nono, a gente já não é irrelevante na produção de petróleo no mundo, mas a gente vai cada vez mais ter um papel na geopolítica maior ainda. Então, isso são todos assim campos, né, de petróleo que já vieram há anos, né, com várias leilões, vários projetos, né, que aconteceram nos últimos 5, 6, 7 anos e que agora muitos estão começando a entrar em operação. Tá? Então, eu acho que o primeiro ponto é o Brasil é um país que tem já muita energia e vai continuar tendo e cada vez vai ter uma relevância maior no mundo.
Com relação a alimentos, né, a gente percebe, né, a Ucrânia e a Rússia sempre foram, né, grandes produtores de alimentos. Então, trigo, né, a Rússia e a Ucrânia sempre foram, né, entre os 3 primeiros ali, dependendo do ano. Isso a gente acha que tem uma oportunidade aqui também. O Brasil, né, acho que até como o Zé comentou, é um país que tem uma produtividade no agro muito diferenciada, e que pode, né, ao longo, acho que talvez dos próximos anos, continuar capturando isso. Toda a parte, eu acho, também de reorganização das cadeias globais de produção. Então, a gente percebeu, se a gente olhar nos últimos quase 20 anos, teve uma organização mundial muito focada principalmente em mão de obra barata, né, tendo uma migração muito grande de indústrias para todo, né, continente asiático, ali, principalmente, né, se pegar todo o período dos tigres asiáticos. Isso pode começar a mudar um pouco, tá? E a gente já vem começando a perceber isso. Então, o que a gente percebeu, né, principalmente com o Covid e agora com a guerra, é que várias das empresas não querem mais ficar tão dependentes de uma região só geográfica, sabendo que muitas vezes você pode ter um lockdown, como aconteceu na China, e se você tiver, às vezes, 1% só do seu produto que demanda uma pecinha dali, você não vai conseguir finalizar o seu produto, então vai impactar a sua produção. Com agora também a guerra, o que a gente percebeu é que várias multinacionais que tinham produção no leste europeu começaram a procurar outras regiões do mundo para começar a produzir também algumas das suas peças. Tem um exemplo que foi a Porsche, ficou meses sem conseguir finalizar sua produção, porque ela tinha um chicote que era produzido na Ucrânia. Então, eu acho que esse é só um exemplo, né, de uma reorganização que a gente vem vendo, de vários, né, várias corporações começando a repensar um pouco aonde que elas deveriam dividir a sua produção pelo mundo, dado esse cenário. Isso, em termos de número, começou a aparecer, tá? Então, o que a gente vai mostrar aqui no próximo slide, que é o seguinte: o mundo, até fevereiro desse ano, então, né, a guerra eclodiu ali, né, na virada de fevereiro para março, até fevereiro, o mundo ia crescer 4,3, tá? Então, que é o que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Então, o mundo ia crescer 4,3. O mundo após a guerra, esse aqui é o fechamento de outubro, para 2022, o mundo tem a projeção de crescer 2,9. Então, o mundo está desacelerando mesmo. Então, isso é uma verdade, né? Mas o que surpreendeu um pouco é o desempenho da América Latina e do Brasil. Se vocês olharem aqui, ó, a América Latina tinha uma projeção de crescer 1,9 esse ano. Pós a guerra, agora, a gente está falando da América Latina, crescer 3,3. O Brasil, que tinha uma projeção esse ano de crescer 0,4, a gente já vê a média do mercado prevendo um crescimento de 2,7, e a gente até está um pouquinho mais otimista, achando que a gente pode até ver um número próximo a 3% de crescimento esse ano. Então, eu acho que, se vocês olharem aqui, todos os outros, né, as outras regiões geográficas, então, os Estados Unidos, caiu o crescimento de 3,7 para 1,7, Japão 2,8 para 1,6, Europa. Então, você vê que o mundo todo desacelerou com o evento agora da guerra. E a América Latina não, principalmente porque a América Latina tem uma componente muito grande de commodities, né, na sua atividade econômica. E as commodities, como eu mostro aqui, as commodities tiveram uma valorização muito forte esse ano, tá? Então, já vinham, né, com uma valorização forte, mas se a gente olhar, por exemplo, o gás subiu 70%, carvão subiu mais de 100%, diesel, petróleo subindo 15% esse ano. As commodities agrícolas também tiveram um desempenho muito forte esse ano, já tinham tido, né, no ano passado também. Então, várias dessas commodities impactaram muito positivamente a América Latina nesse ano. E, na nossa visão, essa é uma tendência que ela deve continuar, tá? Pronto. Isso já está sendo, quando a gente olha os números mesmo, já está sendo traduzido em investimentos maiores no Brasil, tá? Então, esse dado aqui, eu acho que ele mostra bem isso, que é o investimento, né, em portfólio, em ações mesmo, dos investidores, né, globais, nos principais países emergentes. Então, no eixo aqui da esquerda, está o acumulado
dos países aqui no ano, em termos de bilhões de dólares, tá? E no eixo aqui da direita, a gente colocou a China, porque a China é muito grande. O que vocês podem perceber é que, primeiro, de todos os emergentes, o Brasil lidera o investimento estrangeiro em ações no mundo, tá? Assim, dos emergentes. Então, a gente está falando aqui de mais de 10 bilhões de dólares de investimento. Quando a gente olha todos os emergentes aqui, principalmente os asiáticos, vocês podem perceber que tem um desempenho negativo em termos de recebimento de investimentos, né? Então, ó, China, aproximadamente 100 bilhões de saída de investidores estrangeiros, Coreia, Taiwan. Então, esse processo que eu comentei ali com vocês de mudança, né, da produção mundial já vem acontecendo e, na nossa visão, continua acontecendo nos próximos anos, tá? Eu acho que isso, né, para vocês que são empresários, é uma ótima oportunidade, né? Então, eu acho que, como o Zé comentou, né, tem muita empresa, né, global precisando repensar a sua produção e muitas vezes buscando, né, um parceiro num país, né, que a gente fala, é um país friendly, né, um país que, poxa, a gente é muito crítico com o Brasil sempre, mas é um país que, poxa, né, ele é um país que tem democracia, é um país que tem mais estabilidade, tem uma maneira de fazer negócio muito positiva. Então, acho que a gente tem uma ótima oportunidade aqui de tentar capturar essa reorganização mundial que vem acontecendo. São alguns momentos históricos só que acontecem isso, aconteceram em alguns momentos, mas a gente acha que agora a gente tem uma oportunidade aqui como país para capturar isso. Em termos de atividade, isso também eu acho que passou um pouco despercebido quando a gente conversa com os nossos clientes. Assim, o mercado de trabalho ele veio muito forte esse ano. Se a gente olhar, o desemprego que tinha batido quase 15%, o desemprego está caminhando para 8% aqui no Brasil. Tá? Então, muito rápido. Essa queda é o que está aqui em azul, claro, no eixo da direita tem o desemprego, tá acumulado. Então, vocês podem ver que assim, aproximadamente um ano a gente teve essa queda aqui. A gente não via isso já há muitos anos no Brasil, então é surpreendente esse dado aqui. Em termos de geração de empregos, a gente está falando que numa janela aqui de 12 meses, a gente gerou mais de 2,6 milhões de empregos no Brasil, tá? Então, essa criação de empregos acabou impactando bastante massa salarial e também é uma das coisas que explicam aquele crescimento econômico que eu mostrei para vocês anteriormente. Isso daqui, a gente acho que mais um efeito daquilo que eu mostrei para vocês com relação às commodities é o impacto que isso vem tendo na arrecadação do governo federal. Tá? Então, aqui a gente mostra ano a ano a arrecadação do governo federal só nos setores extrativos. Né? Então, principalmente aqui é minério, petróleo. Então, vocês podem perceber que em 2011 esse número aqui rodava aproximadamente 80, 90 bilhões, tá, ao ano. Esse movimento de forte valorização das commodities que vieram acontecendo em 2021, 22 pós-guerra, fez esse número superar 250 bilhões de reais, tá? Então, é um número muito expressivo, a gente está falando, a arrecadação do governo federal hoje é um pouco mais de 1,5 trilhões de reais ano, tá? Então, a gente está falando de um número muito grande de crescimento, né? Quando a gente fala aqui de 100 para mais de 250. Então, o impacto disso é muito positivo e aqui a gente acha que tem um vento positivo nos próximos anos, como eu comentei com vocês ali, da produção de petróleo. Então, a produção de petróleo ela vai continuar aumentando no Brasil. Acho que tem muito uma discussão, poxa, mas o petróleo está num nível muito alto. O petróleo, hoje, o Brent, ele está negociando a $95 o barril. A maioria das projeções falam, se a gente tiver um petróleo negociando a $95 o barril, a gente está falando de aproximadamente 2% do PIB só de arrecadação adicional do governo federal. Então, vai ter muita arrecadação nos próximos anos, com projetos que já aconteceram já há muitos anos e que estão sendo agora, vão começar a entrar em produção. Tá? Então, isso a gente também é bem otimista. Isso ajudou bastante a gente com relação à nossa dívida PIB. Então, se a gente mostrar aqui, eu vou mostrar um pouco o que vem acontecendo, né, com a nossa situação fiscal. Muita gente fala, poxa, mas o fiscal brasileiro está muito ruim, o fiscal, poxa, a gente aqui gasta muito mais do que a gente
arrecada. E aqui a gente gosta de mostrar um pouco os dados. Isso aqui é sempre um desafio mesmo, mas se a gente olhar aqui o superávit primário, tá, do setor público, e aqui, basicamente, o superávit, né, no final, quanto que você arrecada, menos quanto que você gasta, né? Se ele está positivo, você tem saldo para conseguir bancar a tua despesa com juros da dívida pública brasileira. O que a gente pode ver aqui é que esse resultado saiu de 9%, tá? Negativo era 9,3%, para 2,5% positivo, né, em um ano. Então, a gente está falando aqui, bateu 2,5%, agora está em 1,9%. Então, o nosso resultado primário está em 1,9%. A gente vê, com várias das medidas que foram aprovadas ao longo dos últimos meses, esse resultado indo para próximo de 1%, mas ainda é um resultado positivo. Então, acho que o grande desafio que agora a gente vai ter com o novo governo é a gente conseguir manter essa austeridade que foi feita nos últimos anos, né, com relação a esse fiscal aqui. Tá? Isso, em termos de relação dívida-PIB, a gente gosta de mostrar isso aqui também, a relação dívida-PIB, né, então, que é a dívida dividido pelo nosso PIB aqui, atingiu em 2001 aproximadamente 89%. Tá? Então, 89% do PIB a gente tinha de dívida. Isso atingiu agora próximo a 77%. Eu gosto sempre de mostrar a projeção que o mercado tinha em novembro de 2020, tá? Essa aqui, em azul, é a projeção do mercado. Então, o mercado projetava que a dívida pública brasileira, né, em percentual do PIB, ao longo de 23, 24, até 2031, ela atingiria 99%. Essa projeção foi bastante errada, por aqueles pontos que eu mostrei para vocês. Isso aqui é a projeção hoje. Então, você vê, de novembro 20 para cá, essa projeção veio de 96% aqui para 78%, que eu mostrei para vocês aqui, 77%. E a gente tem essa projeção aqui, então a projeção de que a dívida pública vai ter grandes desafios agora nos próximos anos e que ela vai atingir 91%. A gente acha que essa relação dívida-PIB ela é uma preocupação mesmo, a gente tem que continuar sempre se preocupando com isso, a gente tem que sempre se preocupar com o superávit fiscal que a gente mostrou ali, mas ainda é uma relação dívida-PIB muito abaixo do que a gente vê de vários outros países, principalmente os países emergentes também, que era quem a gente deveria se comparar principalmente, né? Os desenvolvidos, a maioria deles tem mais de 150%, 200%, 250% de relação dívida-PIB. Então, a gente acha que a gente tem bastante conforto aqui em termos fiscais, tá? Isso vem fazendo, né? Então, se a gente conseguir ser disciplinado fiscalmente, continuar com essa disciplina fiscal, tem muita coisa positiva que pode acontecer. Então, o primeiro ponto é a inflação. A inflação aqui no Brasil, que tinha atingido, né, 9%, essa inflação já veio para 5%. Então, essa é a projeção né, hoje do mercado para a inflação de 2022, 5,6%. Ano que vem, a inflação já está em 4,9% e depois ela vai convergindo para a meta ali do Banco Central em 24, 25, em 3,5, 3%. Então, essa desinflação que vem acontecendo aqui vai abrir espaço, principalmente, para um corte de juros do Banco Central ao longo do ano que vem, que eu acho que vai ser muito positivo também para a atividade econômica acelerar um pouco. Então, é o que a gente já começa a ver também no mercado. Então, a expectativa para a Selic, que está, né, a taxa básica de juros aqui no Brasil, que está em 13,75, ano que vem é terminar em 11,25. Isso aqui é tudo expectativa de mercado, tá? Então, a gente tem alguns economistas um pouquinho até mais agressivos aqui, achando que esse corte vai ser um pouquinho maior, mas a gente quis trazer aqui para vocês a expectativa de mercado. Então, o mercado já precifica que ao longo ali do final do segundo trimestre do ano que vem e começo do terceiro trimestre do ano que vem, a gente vai começar essa dinâmica de corte de juros, tá? E em 2024 e 2025, esses juros convergindo para 8, 7,75, que ainda é um juro bastante competitivo quando a gente compara com os nossos concorrentes, né, com os outros países emergentes. A gente aqui, em termos de juros, como eu comentei com vocês, quando a gente compara com os outros países, uma das coisas que a gente gosta sempre de olhar é o diferencial dos juros brasileiro para com os juros americanos, tá? Esse diferencial é o que está em cinza aqui. Então, o juro brasileiro é o verde, a gente coloca aqui desde 2015, e o juro americano é esse verde escuro aqui, que é esse Fed Funds Rate aqui, que é a taxa base, seria a Selic deles, tá? Esse diferencial, a gente em 2020 ali, pós-pandemia, que a gente fez aquela
aquela queda dos juros muito agressiva, atingindo 2%, a gente ficou com um diferencial de juros para os Estados Unidos na casa de 2%. Então, era um diferencial muito baixo. Isso foi a principal explicação para aquela forte desvalorização que o real teve ali em 2020. Então, esse diferencial de juros que fez com que vários dos investidores que estavam no Brasil decidiram trocar o seu capital, ir para economias desenvolvidas e investirem, né, em economias que, no final, tinham uma taxa de juros muito próxima à nossa. Quando a gente olha agora, esse diferencial de juros que está aqui, ó, próximo a 12%, 11%, é muito próximo ao que a gente tinha ali nos piores momentos de 2015, 2016. Então, isso vem fazendo com que o câmbio tenha essa dinâmica, que é claro que ele tem muita volatilidade, mas se olhar esse ano, o câmbio está valorizando, né? O câmbio valoriza 8% no ano, mesmo com toda essa, vamos dizer assim, ruído político, com toda essa piora de atividade econômica global, então de Estados Unidos, de China, mesmo assim o câmbio brasileiro valoriza, o que não deveria ser esperado. Mas é porque, principalmente, a gente tem um juro que vem atraindo muito capital estrangeiro, tá? A gente, né, acho que gosta de mostrar também esse gráfico, que é o desempenho do real frente a uma cesta de commodities, né? Então, esse indicador aqui, que é o CRB, que o mercado sempre fala, esse indicador nada mais é do que uma cesta de commodities, tá? Então, nesse indicador tem peso de petróleo, então tem as commodities agrícolas, então tem várias das commodities minerais, então estão todos nesse indicador. Então, o que vocês podem perceber é que o Brasil, historicamente, né, o real, sempre teve uma relação muito grande com as commodities, né? Então, o Brasil hoje, se a gente pegar a nossa pauta de exportação, mais de 50% dela são 5 produtos, são todos commodities, né? Então, a gente vai falar da soja, do minério, do petróleo, da carne. Então, a gente sempre teve uma relação muito grande. O que aconteceu em 2020 aqui, ó, então, o real versus o dólar está em verde, né? E o CRB, esse índice de commodities, está em cinza. Então, o que vocês podem perceber é que sempre que, né, esse índice de commodities ele valorizava, o real valorizava. Sempre que esse índice caía, o real desvalorizava. E o que aconteceu desde 2020 é que o índice de commodities subiu muito, né? Que eu mostrei para vocês ali, e o real não valorizou. O real ficou parado aqui, ó. Então, se vocês olharem, o real está super desvalorizado. A gente mostra aqui nessa outra tabelinha, está pequeno aqui, mas o real, as commodities valorizaram 55% e o real valorizou pouco mais de 5%. Normalmente, vocês podem ver em outros momentos aqui, né? Quando o real valorizava 57%, aqui que vai acontecer em 2005, o real não, as commodities valorizavam 57%, o real valorizava 45%. Então, o real sempre caminhou muito próximo a essa cesta. Na nossa visão, essa dinâmica do real não ter tido, né, capacidade de se valorizar foi principalmente por conta dos juros. E agora, com os juros tendo passado esse processo de normalização, o real veio ganhando força. Tá? Então, aqui tem mais um ponto positivo, né? Se o real continuar forte ou continuar até valorizando, ele não vai gerar nenhum impacto inflacionário e vai continuar dando espaço para o Banco Central poder cortar os juros ao longo do ano que vem. Eu gosto de mostrar isso porque alguns clientes perguntavam, poxa, Rafa, mas e se o Banco Central não cortar os juros no Brasil ano que vem? Porque talvez as suas, né, projeções de vocês estão muito otimistas, né? E se o Banco Central não cortar os juros? Aí eu falo, olha, se o Banco Central não cortar os juros, só com o que já está precificado no mercado, o que a gente está falando é que o juro, que a gente fala, o juro real, né, no Brasil, o juro real é os juros que tem na economia menos a inflação. Então, né, se o juro, por exemplo, está 10 e a inflação está 5, os juros real, né, do seu dinheiro ali está em 5%. Então, é quanto que o seu dinheiro está realmente valorizando. Então, o que a gente mostra aqui é que se o Banco Central não cortar os juros ano que vem, simplesmente com esse processo que já vem acontecendo, né, de desinflação, o juro real no Brasil ele vai atingir aproximadamente 11% no ano que vem. É muito juro real, é muito. Então, você está falando que seu capital está rendendo mais do que 10% em termos reais. Isso aqui é muito. Assim, comparado a qualquer outra economia no mundo, tem um espaço muito grande aqui de corte de taxa de juros. E, então, a gente acha que tem um espaço muito grande e isso vai ser positivo para a atividade econômica no ano que vem. Tá? E aí muita gente pergunta, poxa, Rafael, mas e dado isso, qual que é a visão de vocês para o mercado de capitais? Qual que é a visão de vocês para a Bolsa aqui no Brasil?
A gente sempre fala, ao longo desse ano inteiro, a gente vinha conversando com os nossos clientes, falando assim, olha, a gente acha que a Bolsa no Brasil está barata, mas ela precisa ter alguns catalisadores para realmente ela começar a subir, tá? Aqui a gente gosta de mostrar, ó, desde 2005, qual que é o preço das ações que estão na Bolsa divididos pelo lucro delas. Então, que é o indicador, né, de preço-lucro. Vocês podem ver aqui, ó, que desde 2005, a média é aproximadamente 12. Não, então, o preço das ações divididos pelo lucro é uma razão de aproximadamente 12. O que a gente pode ver é que isso aqui está próximo de 9, entre 9 e 10, tá? Agora, com a queda, está um pouquinho mais próximo de 9,5. Então, a gente está falando de um nível muito próximo ao que a gente vivenciou ali em 2008, no ápice da crise financeira global. Então, a nosso ver, a Bolsa Brasileira está barata, e o que faria a Bolsa do Brasil começar a se valorizar? Na nossa visão, seria a gente começar esse processo de queda dos juros que vai acontecer no ano que vem. Tá? Então, com essa queda dos juros, o custo do capital diminui e a propensão dos investidores a investir em investimentos de ações aumenta. Tá? Então, essa é um pouco a nossa visão para o mercado de capitais aqui no Brasil. Então, a gente acha que ano que vem a gente pode ter um mercado de capitais muito mais pujante do que a gente teve esse ano, que no final também acabam ajudando bastante a atividade econômica. Quando o mercado está aquecido, tem emissão de ações, tem emissão de dívida, tem emissão de, né, no final, de recurso para a economia, e isso se traduz, né, em um efeito multiplicador em massa salarial, em atividade econômica. Opa. Pronto. E aí só, então, acho que uma pergunta que vocês podem fazer, poxa, Rafael, mas você está falando que a Bolsa no Brasil, ela está barata, né? Então, me fala um pouco quando a gente compara com os nossos competidores, outros países, né, que têm um ambiente institucional parecido com o Brasil. Então, o que a gente sempre fala, é difícil você comparar o Brasil com os Estados Unidos, comparar o Brasil com a Suíça. A gente sabe que a gente não é um país tão desenvolvido. Mas, quando a gente compara com outros países, como, por exemplo, o Egito, o Chile, a Hungria, a Polônia, a República Tcheca, então, países, alguns deles que estão até no ápice dessa crise geopolítica que a gente vem vivenciando com relação à guerra, esses países estão com uma relação preço-lucro projetada para o ano que vem. Então, esse aqui, aquele 9 que eu comentei para vocês, é o preço atual. Quando a gente projeta para o ano que vem, a gente está falando de uma relação de 6 vezes. Então, considerando os lucros futuros das empresas. Então, é um preço muito barato quando a gente compara com os nossos concorrentes também. Então, a gente acha que ano que vem a gente pode ter um ano melhor em termos de mercado de capitais, em termos de atividade econômica. A gente vai, por reflexo dessa alta dos juros que a gente teve esse ano, que tem, né, uma defasagem, então, quando o Banco Central fez esse aumento dos juros esse ano, isso é sentido pela economia 6 a 12 meses à frente. Então, ano que vem a gente ainda passa por uma desaceleração. Então, na nossa visão, um PIB muito próximo a 1,5% ano que vem, e depois volta a crescer de forma mais pujante, próximo a 2,5%, 3%, quando a gente começar esse processo de redução dos juros que a gente mostrou para vocês aqui, tá bom? Só finalizando em termos de eleição aqui, bastante gente perguntou, poxa, mas e as eleições, né? Não atrapalha um pouco esse cenário que você vem mostrando? Como que vocês veem isso, né? Porque a gente vê que, assim, o Brasil, ele, como resultado um pouco aqui da eleição, ele vai continuar sendo um país, vamos dizer, mais ao centro, né? Ele nem vai ser um país muito de direita, nem um país muito de esquerda. Principalmente, o que a gente vê aqui é o peso, né, a composição do Congresso Nacional, então a Câmara e o Senado, né, com, primeiro, um peso muito grande dos partidos de direita. Então, você tem um presidente de esquerda, mas com uma Câmara muito de direita. Então, a Câmara, que veio de 26% de partidos de direita, aumentou para 29%. Quando a gente soma aqui os partidos de centro-direita, também teve uma elevação. No Senado, a mesma coisa. Então, o Senado, que tinha 10% de partidos de direita em 2022, já está agora com 20%. Tá? Então, o que vai acontecer é o Brasil, não, na nossa visão, não vai ser nem um país nem muito à esquerda, nem muito à direita, porque você vai ter uma composição aqui muito parecida com o que a gente já vivenciou durante anos. Então, a gente acha que isso não tem um risco desse cenário não ser materializado. Acho que o grande risco é com relação ao fiscal ali, que a gente falou para vocês, é uma continuidade de superávites primários, uma continuidade de medidas que não impactem o nosso fiscal. Só mostrando em termos comparativos com outros períodos da nossa história aqui no Brasil,
o primeiro governo Lula, a gente tinha, quando a gente somava, né, ali na Câmara, por exemplo, os países de centro, os partidos de centro-direita, era só 58%, tá, de composição ali na Câmara. A gente está falando de hoje de 68%, então são os partidos de direita. Então, os partidos de direita, eles nunca tiveram, desde a democratização, um peso tão grande na Câmara como a gente tem hoje. Então, eu acho que, assim, no final, é um pouco do que a gente falou. O presidente é de esquerda, mas a Câmara é muito direita, e isso vai fazer com que o país tenha que ficar sempre tentando, talvez, atender interesses de ambas as partes, tá? Então, não acreditamos em nenhuma, vamos dizer assim, radicalismo nem de esquerda, nem de direita no Brasil, tá? Essa é um pouco a nossa visão. Então, uma visão que é otimista. A gente acha que o Brasil ele continua sendo maior do que, vamos dizer assim, do que muitas vezes a situação que os economistas gostam de pregar, vamos dizer assim, porque ele tem muitos fatores positivos, como eu mostrei para vocês. A gente nem falou a parte de energia, né? Em termos de hidrogênio, o Brasil tem um potencial de hidrogênio enorme que está começando a ser explorado agora. Então, eu acho que a gente tem uma economia muito limpa, então tem muita coisa, acho que muito positiva para isso para os próximos anos, tá? Então, era isso, gente, que a gente tinha para dividir com vocês, falar um pouquinho de cenário Brasil, né? Então, acabou o tempo, então, por isso que eu vou parar por aqui. Obrigado pela presença de vocês.